Então, oficialmente começando, muito boa tarde, mulheres. Cara, vou deixar você no mudo aqui, tá? Enquanto eu estiver falando, para não ficar um eco. Mas quando vocês quiserem participar, então vocês podem abrir o microfone. Então, primeiro, sejam muito bem-vindas, obrigada por vocês estarem aqui. E hoje a gente está começando, então, oficialmente nossa terceira aula, nosso terceiro encontro dos nossos 8 encontros do programa. E aí, né, como vocês sabem, estamos caminhando aqui pelo ciclo do passado, de entender o passado. Então, a gente tem esse programa com 3 fases. Hoje, a gente encerra essa fase do passado. Na verdade, como eu falei, né? Ei, voltou! Oi! Deu certo? Depois do computador. Tá bom. Então, como eu falei, né? Não é algo linear, então a gente não é assim, termino o passado, depois entro no presente, depois vou para o futuro. Na verdade, a gente acaba trabalhando tudo meio junto, mas dividindo para ficar até mais didático, né? Esse processo em 3 fases. Hoje a gente encerra a fase do passado. E por que é gostoso esse encerramento? Porque isso surgiu, né, no nosso último encontro de, e o que é que eu faço agora com tudo isso, né? Investiguei minhas memórias, investiguei minhas crenças, muitas coisas têm vindo à superfície. E agora, o que é que eu faço com isso que eu tenho na minha mão, né? E aí, a gente hoje vai entender como é que a gente amarra tudo, como é que a gente cuida de tudo isso, e essa é a ideia do encontro de hoje, tá bom? Antes de começar, então, com o assunto de hoje, eu queria saber de vocês como é que foi fazer essa tarefa. Como é que foi voltar para essas crenças, investigar essas crenças, essas memórias um pouco mais específicas. O que surgiu para vocês, o que foi difícil, o que foi fácil, o que foi surpreendente. Alguém quer compartilhar? É só abrir o microfone, tá, gente? Se vocês quiserem falar. Ô, Lu, posso falar? Pode. Então, para mim, foi bem doloroso. Aí eu passei uma semana bem... Você vê que eu demorei para te mandar as respostas, né? Mas eu já tinha escrito elas fazia tempo, mas foi bem doloroso enxergar algumas memórias, assim, no sentido de... Não porque eram memórias ruins, não por isso, mas no sentido de vasculhar mesmo em alguns lugares que eu não estava afim, né? Mas eu já percebi, até no dia a dia, que algumas coisas parece que foram se liberando, sabe? Então, eu tive que nem... Até hoje eu estava pensando nisso, mas faz uns 20 dias mais ou menos eu bati o carro. E daí eu precisava pagar a franquia do seguro, né? Falei, e agora, né? Quer dizer... Vai pro cartão de novo, né? Parcela no cartão e uma maravilha, né? E daí, o que aconteceu? Acabou acontecendo de eu acabar fechando 2 projetinhos, assim, paralelos, exatamente no valor da franquia do seguro, entendeu? Então, eu já percebi um pequeno movimento, assim, e já comecei a gostar da brincadeira. E não foi coincidência. Não foi, com certeza não foi. Isso é muito, muito forte, né? Isso também já aconteceu comigo. Uma vez eu fui assaltada, a empresa que eu tinha foi assaltada, né? Minha agência. Quebraram a porta de vidro, levaram alguns materiais e tinha dado um valor, assim, bem específico para que eu pagasse, né? Refizesse a porta de vidro, blindex, que é caro, e aí recomprasse os materiais. E aí entrou um cliente naquele dia, minha porta aberta, com um papelão na frente, né? Entrou um cliente naquele dia, sentou e fechou o intercâmbio do filho e da filha e deu exatamente o valor, assim, inclusive os quebrados, né? O valor de todo o prejuízo que eu tinha tido. Então, essas coisas não são por acaso, né? Quando a gente vai liberando, quando a gente vai limpando, é aquela coisa, é o fluxo. Lembra daquele cano em que passa o dinheiro pela nossa vida, porque o dinheiro é fluxo. Né? Você vai limpando e o fluxo ele vai sendo liberado. Então aconteceu isso, né? Teve esse acidente, você precisou arcar com isso, mas veja só, aí já entrou o dinheiro. Algumas, né? Você poderia pensar assim, porque tem gente que é negativa e já olha para assim, não, mas
Se tivesse entrado esse dinheiro e eu não tivesse que pagar nada, era um dinheiro que ia sobrar, né? Mas você tem o outro jeito de olhar para a coisa. Não, olha só, eu poderia ter ficado com essa dívida. E, na verdade, entrou esses dois serviços, né, esses dois fechamentos, justamente para compensar esse valor. Então, é isso mesmo. Agora, com relação a essa dor, né, Thelminha, de olhar para tudo isso, de mexer onde você não gostaria de mexer, é normal, né? Fica tudo muito quietinho. Hoje eu vou falar um pouquinho, inclusive, sobre por que é que a gente precisa passar por essa fase de dor, tá? Mas é normal que a gente não queira mexer nisso. É uma caixinha, tá tudo lá, enfiadinho lá dentro, guardadinho. A gente não quer ficar cutucando, né? A hora que a gente abre isso também, as coisas começam a sair. E não tem muito como a gente parar, sabe? É como aquela coisa de abrir a caixa de Pandora. Então, é por isso que tem também um questionário bem denso para vocês, antes de vocês virem para o programa, para vocês saberem onde vocês estão entrando. Porque a partir do momento que a gente começa a mexer nisso, a gente tem um caminho, que é ir até o final e concluir a limpeza, sabe? É que nem aquele armário de tranqueiro em casa, né? Que você não quer mexer, né? A hora que você começa, não tem jeito. Aí você acaba ou não volta tudo lá para dentro. Não cabe tudo de novo. E é isso, vocês vão sentir isso. Então, conforme vocês vão, né, mexendo nisso tudo, não tem como falar, não, agora eu não quero mais brincar, né? Então, mas o que acontece é que é tudo muito poderoso. Essas coisas vão acontecendo. Vocês veem que, inclusive, tem acontecido alguns movimentos no grupo, né? De já tá acontecendo com várias pessoas ao mesmo tempo. Porque nós estamos em grupo e não é à toa também. Então, uma puxa a outra, né? Tem tido essa energia do grupo mesmo, de todas estarem caminhando juntas e de as coisas estarem acontecendo. Então, é muito gostoso isso de ver. Nós estamos justamente entrando nessa fase em que a gente vai agora caminhar para a luz. Então, a gente começou lá naquela parte mais escura e a gente foi cavocando um pouquinho, né, indo para um pouquinho de dor, mas agora a gente vai caminhar para a luz. Então, isso é muito gostoso. Vocês vão sentir essa diferença. Mais alguém, gente, quer compartilhar alguma coisa? Como foi? O que sentiu? O que viu? Oi, Rê, pode falar. Oi. Então, eu também no começo senti dor, assim, que nem até a minha tava falando. Nossa, muito estranho, porque vi umas coisas assim, né? E reviver umas coisas foi meio difícil, assim. E eu até comentei no exercício, eu fiz os exercícios na casa dos meus pais, porque eu fui para São Paulo. Então foi muito ao vivo, assim, né, em loco. E eu passei por as situações, algumas, assim, que eu vi eles falando de dinheiro. Então, assim, para mim foi no momento certo, eu tava fazendo exercício e revivendo aquilo. Então, assim, foi, nossa, meio intenso. Eu também fiquei meio mal, eu ficava meio triste, meio, sei lá. Mas agora eu tô, assim, no momento que é legal, que você vai começando a se animar, porque você tá enxergando, né? Da onde que vem, por que eu funciono assim. Então, eu sou muito dividida entre amar e odiar o dinheiro, porque, né? Em poupar e gastar, porque é bem como meus pais são e por causa dos pais deles, assim. E tudo isso, assim, era claro para mim, mas não era óbvio, não era uma coisa que eu lembrava disso. E aí nos exercícios eu fui lembrando, reforçando, e agora eu quero achar a harmonia, né, entre os extremos, mas assim, tá ficando uma fase melhor agora. Eu também acho que eu tô... Até o que eu tava falando hoje de manhã, por exemplo, com uma pessoa de dinheiro, nossa, olha que legal, já tá mudando alguma coisa. Que bom. Bom, Rê. E é isso, né, que você falou, assim, você tinha isso, você já sabia disso, você já sabia qual era a relação deles, mas quando a gente para e se propõe a olhar especificamente para isso, a gente vai formando conclusões, né, as coisas vão ficando mais claras pra gente. E o entendimento, ele tira, né, a gente até falou disso na última aula, ele tira a culpa, ele tira o peso e ele acaba jogando luz naquilo, né? E olhar para isso tudo, na verdade, o foco e a intenção de olhar para isso tudo é tirar a ansiedade e tirar a dor. Então, se você tira os sentimentos ruins também, as coisas caminham melhor, as coisas fluem melhor, né? Então, não adianta a gente... Teve até uma pessoa que me né, nos exercícios, assim, me disse que começou a pensar no trabalho dela também, que ela exerce uma profissão que
é bem remunerada, né? Dita bem remunerada, porém que ela não ganha o suficiente, né? E aí ela falando, mas existe aquilo dentro de mim de que, olha, eu preciso achar um trabalho que eu amo para ganhar bem, né? E aí nós conversamos sobre isso, porque é que quando você tem um trabalho que você ama, você sente que as coisas fluem melhor, porque na verdade você tira tudo de ruim, sentimentos ruins relacionados àquilo, e quando você limpa os sentimentos ruins, aquilo flui melhor. Agora, tá, mas eu tenho um trabalho que eu amo hoje e não tá fluindo, né? O que tá acontecendo? Tem sentimento ruim aí em algum lugar. Tem no seu inconsciente, tem coisa para limpar. E aí, por isso da importância da gente fazer mesmo esse retorno, olhar para isso, tirar a ansiedade, tirar a dor e aí conseguir fazer uma ressignificação disso tudo, que é o que a gente vai fazer hoje. Certo? Mais alguém, meninas? Lu, Mônica? Eu posso? Pode. Para mim foi muito engraçado desde a última aula, quando eu via você lendo o exercício. Eu me lembrei muito que um dia, aqui em casa, batendo papo, uma amiga falou assim, a Lucimara tem problema com gente rica. E eles brincam que eu sou meio comunista. E aí, quando eu fui fazendo o exercício, eu falei, é muito isso pra mim. Tipo, eu tenho essa visão de que as pessoas ricas exploram outras pessoas, segregam, são classistas, elitistas, racistas e por aí vai. E aí eu fui, enfim, fui fazendo, eu fiz de última hora, mas eu pensava nisso a semana toda. Eu falei, eu tenho uma visão ruim de pessoas ricas, isso é ruim. E uma outra coisa que foi assim, eu tenho muitos problemas de relacionamento com meu pai, eu sempre tentei não repetir nada que o meu pai faz. E aí eu fui fazendo o exercício falando, eu repito tudo que o meu pai fala, tudo que o meu pai sempre falou. E, enfim, né, para mim foi um meio assim de me corrigir mesmo. De que, tipo, aí hoje eu ainda pensava, eu falava, eu conheço pessoas ricas que são muito legais e que são generosas e tal, e por que eu tô tão apegada nesse conceito de que os ricos são pessoas exploradoras e por aí vai. Enfim. Lu, isso é muito interessante de você trazer, porque a gente tem esses conceitos pré-formados, né? Esses pré-conceitos. E, na verdade, isso está tudo muito embutido. Hoje eu vou mostrar justamente isso, né? Como é que se formam esses distúrbios dentro da nossa cabeça e quais são os distúrbios. Então, vocês vão conseguir se identificar com alguns, né? Ou com todos. Mas é muito interessante porque essa questão socioeconômica é uma questão muito forte, né? Que tem um peso grande nisso, e por alguma razão isso ficou para você, né? Que rico tem esse tipo de comportamento. Então você já associa, é um estereótipo, né? É um preconceito. E como é que você sabe que não é uma crença infundada? Porque você mesma disse que conhece um monte de rico que é gente boa. Então, se você começa, é assim que a gente começa a desconstruir as crenças, né? Esse é o exercício que a gente vai fazer hoje. Então, até que ponto essa crença é verdadeira? E quando essa crença não é verdadeira, né? Então você começa a desconstruir isso. Não, é verdadeira porque sim, tem alguns ricos que são assim, né? Mas são todos? Não, não são todos, porque tem o fulano, ciclano, beltrano, todos eles são muito gente boa e eles têm muito dinheiro. Então, aí você começa a desconstruir isso, né? Isso não é verdade. Agora, você tem isso dentro de você, como você disse, está repetindo aí comportamentos do seu pai, que talvez repetisse comportamento dos pais dele, né? Então, a gente não pode nem se culpar, nem culpar o outro, porque, na verdade, isso vem sendo passado, né? O que a gente pode fazer é interromper isso, entender por que isso acontece e aí dar um reboot, né? Então, a gente vai voltar e tudo. Vamos reprogramar, né? Que é isso que a gente quer fazer, tá bom? Então, muito legal você ir percebendo isso. É o que você falou, no sentido de corrigir mesmo. Por quê? Porque tudo isso que a gente está acessando está no inconsciente. Porém, o inconsciente, ele impera na hora de tomada de decisão, na hora de pensar nas coisas e tudo. Se você começa, pelo menos, conscientemente se policiar disso, já fica mais fácil. A hora que o seu inconsciente imperar, o seu consciente vai te brecar, vai falar, não, peraí, não é bem assim, né? Você já viu que não é assim. Então, quando você traz para a consciência, você vai fazendo esse peso. Então, você já não age mais por impulso.
Então, pode até ser que no primeiro momento ainda venha assim, mas rico é ganancioso, rico é tudo desonesto, né? Mas daí o seu consciente vai entrar e vai falar assim, não é verdade, né? E o fulano que você conhece, que é super gente boa, sabe? Então, é isso mesmo, de você ir se corrigindo. Muito legal. Mais alguém, meninas? Lili chegou, tudo bem? Se vocês... a Mônica acho que tá sem computador, talvez sem câmera também, né, Mônica? Aliás, sem câmera, mas talvez sem microfone. Olha eu, gente, misturando tudo aqui. Olha, se vocês não quiserem me interromper, eu vou começar aqui a apresentação. Isso, sem microfone. Eu vou começar a apresentação, mas se vocês quiserem me interromper, acrescentar alguma coisa, vocês fiquem à vontade, tá bom? Prontinho. Todo mundo vendo? Tá bom. Vamos lá. Então, nossa aula 3 hoje desse ciclo de passado. E aí, começar falando para vocês o seguinte, as nossas lembranças, elas mudam o tempo todo. Em que sentido? Sabe aquela coisa de, aquele ditado que diz quem conta um conto aumenta um ponto? Então, cada vez que você vai recontar alguma coisa, você vai aumentando um detalhezinho, ou uma intensidade a mais, ou uma coisinha a mais, né? Com as nossas lembranças, acontece isso. As nossas recordações, né, que a gente tem de coisas que realmente aconteceram, geralmente elas são distorcidas pelas informações que são obtidas todas as vezes que buscamos por essa memória. Então, isso é um estudo, tá? Existe uma comprovação disso, de que toda vez que a gente acessa aquela memória, na verdade, quando aquilo aconteceu, nós tínhamos, né, uma experiência de vida, uma bagagem, uma instrumentalização, uma forma de lidar com aquilo. Cada vez que a gente acessa a memória, a gente tem mais alguma coisa. É um dia a mais de vida, algo a mais que aconteceu. E quando a gente acessa aquilo, vem tudo aquilo, essa nossa bagagem toda junto. Sem contar que vem junto também a carga emocional, tudo que a gente já significou daquela memória dentro da gente. Então, não quer dizer que aquilo não aconteceu, mas quer dizer que talvez a forma como a gente tem aquilo guardado já tenha sido alterada um pouquinho, né? Isso já aconteceu comigo. Eu descobri uma vez em terapia que eu tinha muito medo, eu tinha pânico, na verdade, da cena de um filme que eu assisti quando pequena e aquilo me marcou. E aí aquilo ficou na minha cabeça. E aí, em terapia, depois eu descobri, né, durante o meu processo, eu precisei assistir aquele filme de novo, precisei encarar aquilo, e eu descobri, reassistindo o filme, que aquela cena não existe. Então, eu tinha medo de uma cena que não existe, que, na verdade, algo no filme me chocou, me marcou, e eu criei uma cena na minha cabeça e eu tinha medo daquela cena. E, na verdade, aquela cena, daquele jeito que eu lembrava, não existia. Então, isso é assim que funciona, tá? Então, só para vocês entenderem. Isso não quer dizer, de novo, tá? Não quer dizer que o que vocês acessaram não seja real, mas o intuito disso é que até mostrou-se possível, né? Implantar memórias novas de um evento que nunca aconteceu. Então, assim, se você fica pensando muitas vezes em uma coisa como se aquilo tivesse acontecido, você acaba acreditando naquilo, tá? Então, qual é o intuito de vocês entenderem isso? Que, na verdade, quando a gente acessa essas memórias com toda a carga emocional, com toda a dor, com tudo, a gente tá, né, revivendo algo que aconteceu de uma forma que a gente entendeu de uma certa forma porque a gente tinha uma bagagem. Se a gente voltar para aquele momento, né, agora, tirar essa dor, tirar toda a carga emocional e olhar para aquilo com os olhos que a gente tem hoje, né, com a bagagem de vida que a gente tem hoje, talvez a gente consiga enxergar essa memória de uma forma diferente, tá? Então, é isso que a gente vai tentar fazer. Então, antes de a gente entrar nessa parte, né, eu só queria explicar para vocês algumas coisinhas. Nós passamos, durante a nossa vida, por alguns traumas financeiros. E esses traumas financeiros, que são esses flashpoints que aconteceram, esses momentos de dor no passado,
eles acabam criando na gente memórias, o modelo mental, crenças e por conta disso, né, decorrem os distúrbios financeiros. Então, eu vou mostrar para vocês quais são os traumas financeiros, de quais naturezas, né, podem ser esses traumas financeiros, e aí quais são os distúrbios que eles podem causar. E talvez vocês se identifiquem com alguma coisa conforme eu for falando. A ideia também é que vocês talvez acessarem mais coisas aí que podem não ter vindo durante o exercício, tá? Então, existe o trauma financeiro de ordem familiar, que é alguma situação que aconteceu dentro da tua família, né? Então, alguma coisa que ocorreu aí, desentendimento, briga, separação, qualquer tipo de coisa que tenha acontecido por conta do dinheiro. Traumas financeiros sociais, que são os que acontecem na sociedade mesmo, né? Então, teve uma crise financeira, né? Enfim, coisas que aconteceram ao longo do tempo, né, na nossa sociedade. Os socioeconômicos, que são, na verdade, essa questão que a Lu até comentou, né? Essa divisão de classe, então, porque rico tem um certo comportamento, pobre tem um certo comportamento, e aí a gente vai, na verdade, classificando, dividindo e criando isso na nossa cabeça, e o quanto isso vai traumatizando a gente, né? E trauma aqui não no sentido só de ser ruim, mas no sentido de ser marcante mesmo. Tem a questão cultural também, né? Então, muitas coisas que aconteceram culturalmente no nosso país, ou enfim, o meio em que a gente cresceu e foi criado, a cidade, enfim, tudo, o nosso entorno, né? As coisas que aconteceram. E tem a questão do gênero. Então, nós somos frutos de uma sociedade patriarcal e machista. Então, o que aconteceu quando a gente olhou para aquela mulher, imaginou aquela mulher com dinheiro no exercício passado? Vários pensamentos de que aquele dinheiro era herdado, era do marido, não era dela, ela conseguiu de forma ilícita, né? Então, isso aparece muito. Por quê? Porque se fosse um homem, eu não coloquei um homem de propósito, porque se é um homem, a gente teria outros pensamentos. Então, isso também marca muito, né? E também causa traumas. E aí, quais são os distúrbios que podem acontecer? Os distúrbios de rejeição ao dinheiro e os distúrbios de adoração ao dinheiro. Então, a gente tem os dois extremos, nenhum dos dois é saudável. Então, eu vou falar eles aqui, vocês vão entender. Pode ser que vocês estejam aí em um ou em outro, em mais de um, tá? Vocês consigam se identificar. E talvez não só vocês, mas talvez os pais, os avós, o marido, enfim, vocês consigam perceber aqui o comportamento de outras pessoas. Então, tem a questão da negação financeira. O que é a negação financeira? Aquela pessoa que não olha para o dinheiro. Não quer saber do dinheiro, não quer planilhar, não quer encarar, não quer ver fatura de cartão, não quer ver extrato bancário, não quer. Dinheiro entra, paga as contas, não quer pensar em dinheiro, né? Tá negando dinheiro o tempo todo. Tem também o da rejeição financeira, né? O da rejeição financeira é o que a pessoa realmente, assim, não quer ficar rico, porque não, pelo amor de Deus, né? Rico, não, imagina o que as pessoas vão pensar de mim se de repente eu pareço rica aqui, né? O que acontece? Então, você acaba rejeitando. E com isso, né, não só você conscientemente, mas teu inconsciente te sabotando para que esse dinheiro não chegue até você. Tem o distúrbio de redução de gastos, então aquela pessoa que não pensa em melhorar de vida, em ganhar mais, em melhorar a educação financeira, em melhorar a relação com o dinheiro, simplesmente vai cortando gasto, corta tudo. A hora que vê, não gasta mais nada, realmente. Eu atendo pessoas assim. Eu pego e a planilha da pessoa não tem nada, absolutamente. Assim, ela paga só o essencial para viver e mesmo assim o negócio tá difícil. Por quê? Porque foi fazendo essa redução de gasto, nunca pensando em melhorar, né? Sempre pensando em cortar. Tem aquela pessoa que tem aversão ao risco, e aqui a gente está falando de um caso extremo, tá? Então, lógico que risco é risco, né? A gente sempre tem que ter correr um risco calculado, então sempre com máxima segurança possível, né? Dentro do possível, mas a pessoa que tem 100% de aversão ao risco, né? É aquela pessoa que
que realmente não consegue dar um passo, que não consegue fazer um nada com relação ao dinheiro. E a gente sabe que os dinheiro, por exemplo, os investimentos de maior retorno financeiro, né, de maior rentabilidade, são os de maior risco. Então, o risco para o dinheiro, ele é importante, né? Você trabalhar com um certo grau de risco. Empreender é um risco, né? E as pessoas que são totalmente assim aversas ao risco, elas têm um certo distúrbio. E tem também os distúrbios de adoração ao dinheiro, que daí é a contrapartida. Então, aquela pessoa que, né, sofre de acumulação compulsiva e não acumulação de bens, só de bens, né, de coisas compradas, mas acumulação de dinheiro mesmo. Então, por isso que eu falo, dinheiro na conta não é sinal de saúde financeira. Não adianta, de repente você tem aí uma super poupança gorda, mas e daí, né? Se você não se dá bem com o dinheiro, se você não se relaciona bem com o dinheiro, isso pode ser um sinal, inclusive, né, de um distúrbio financeiro a ser cuidado. Então, não é porque tem dinheiro na conta que não tem nada para cuidar. Tem aquela pessoa que corre os riscos irracionais, então acaba, ao contrário da que tem aversão ao risco, acaba correndo risco demais. Então, coloca todo o dinheiro que tem na bolsa de valores da noite para o dia, né? Inclusive fazendo apostas, né? Aquelas coisas bem fora mesmo do convencional, e porque não tem medo de nada, né? E na verdade acaba ficando cego e só quer mais dinheiro. Então, a qualquer possibilidade de ganhar mais, a pessoa está arriscando. Tem aquela pessoa que tem excesso de gastos, então que tem aquele padrão de vida altíssimo, que não consegue diminuir também, não consegue, a gente fala, né, descer do salto, assim, a pessoa fica o tempo todo escrava daquele padrão alto de gastos e não consegue mexer nisso. Tem a pessoa que é viciada em trabalho, né, o workaholic, que é hoje um termo muito comum e muito usado, inclusive usado como um adjetivo, uma qualidade, né? E, na verdade, pode ser um distúrbio também. A pessoa que é workaholic, porque acredita que trabalhar bastante vai trazer bastante dinheiro, e porque realmente está vendo, né? Quanto mais trabalha, mais dinheiro tem, e aí a pessoa deixa de viver em função do trabalho. Então, isso também é um problema. E a pessoa que compra por impulso, né? Que tem compulsão por compras. Então, é aquele caso doentio mesmo, né? Como um vício, assim como um cigarro, assim como droga, mas a compra, né? Então também tem esses casos. Então esses são os casos, os distúrbios de adoração. Então, você pode estar de um lado ou do outro, de qualquer maneira, se você não está, né, como disse a Rê, em harmonia, né, encontrando o meio termo, você está com algum problema, tá? E aí, embora tenhamos a tendência de evitar as lembranças dolorosas, né, que foi o que vocês já falaram, os efeitos delas sobre a vida persistem até encararmos o assunto e lidarmos com qualquer sentimento que não tenha sido expressado. Então, por que é que a gente precisa voltar para essas memórias, né? A Rê mesmo disse que estava lá na casa dos pais enquanto fazia o exercício, e aí ela pôde ver ali, né, algumas conversas sobre dinheiro. Então, é isso. E talvez ali, eu tive até uma cliente que me relatou isso hoje de manhã, que ela, quando ela fez esse exercício das memórias, ela ligou para a mãe dela e falou: como assim você fez isso comigo? E assim, na verdade, é importante, né? Lógico, como eu falei, a gente não está aqui apontando culpados, né? Apontando o dedo para ninguém, a ideia não é essa. Mas como é importante a gente lidar, expressar esses sentimentos que ainda não foram expressados, mesmo que no plano sutil, mesmo que não seja no plano concreto, né? Mas que seja no plano sutil, no plano das ideias, que você possa se visualizar resolvendo alguma coisa não resolvida, né? Uma situação mal resolvida. Isso é muito importante, porque só assim isso para de causar mais efeito na tua vida, tá? E aí a gente passa então, e agora sim, para a fase boa de dissociação e recondicionamento. Então, até agora a gente estava mais mergulhada nas duas primeiras partes do ciclo da mudança, que é justamente... Nossa, gente, eu tô me mexendo aqui, a cadeira está fazendo barulho. Que é justamente a parte de conscientização e entendimento,
né? Então, a gente começou com isso. E agora a gente vai para a parte de dissociar e de falar, não, isso não é meu, né? Como a Lu falou, comportamentos do meu pai, tô vendo aqui repetir, foi a Lu que falou, né? Acho. Então, aí você vai falar, não, isso não é meu, é do meu pai, eu tô repetindo aqui, né? E aí um recondicionamento. Então, não, eu não quero isso para mim, como é que eu quero, então, me comportar? E a gente vai fazer essa reprogramação. Como é que a gente faz isso? A gente consegue mudar as lembranças dos acontecimentos que marcaram sua vida e moldaram seu modelo mental. Mudar de que forma? A gente não consegue mudar o que aconteceu. A gente consegue mudar a carga emocional que vem com isso, né? Aquilo que ficou gravado dentro da gente. Então, a gente altera o significado e o impacto emocional delas sobre a sua vida. De que forma? A gente passa por essa onda de emoção e aí a gente aplica a perspectiva e a experiência como adulto. Então você volta para aquele ponto no passado em que houve algo que te causou algum tipo de, que você sabe, né, de marca, e você olha para aquilo agora que já passou pela fase da dor, já sentiu a dor, você olha para aquilo de novo com um olhar, né, maduro, experiente, com a sua perspectiva de vida hoje, como adulto, e tenta ressignificar aquilo, né? De que forma? Reconhece as lições que aquilo te trouxe, porque sempre tem alguma coisa para aprender, sempre. Então, por mais dolorido que tenha sido, por mais que a primeira vez que você voltou para aquilo, você pensou que aquilo foi injusto, que não devia ter acontecido, que você não merecia ou não sei o quê, tem alguma coisa que aquilo te ensinou, né? Então, a hora que você reconhece essas lições e você exercita o perdão àquelas pessoas envolvidas, né? E você honra aquilo que te aconteceu, então você consegue mudar, virar essa chavinha, né, dessa lembrança dentro de você. A partir desse momento, o que começa a acontecer? O seu inconsciente que imperava, né, de forma negativa, cuidando das suas ações aí, determinando as suas decisões, ele, a partir do momento que ele está mudado, você vai começar a ter outras ações, e outras ações geram outros resultados, certo? Então é assim que a gente vai realmente trabalhando essa mudança. Aí, quando a gente identifica um propósito, um aprendizado ou benefício psicológico, então, e a gente consegue unir isso à lembrança, aquela determinada lembrança, e aos sentimentos que a gente tem dela, essas lembranças perdem o controle sobre a nossa vida. Tá? Então, hoje, você se sente, você pode até não se sentir, talvez você nem tivesse consciência disso, né, antes do programa, mas você é escravo disso, você está amarrado a essa questão que aconteceu lá no passado, né, ao teu modelo mental. Mas a partir do momento que você consegue associar a isso algo de bom, isso perde o peso, né, perde o controle que tinha da sua vida. Então, você começa a ter consciência e autonomia para tomar suas próprias decisões sem ser totalmente influenciado por isso, tá? E aí, lógico, né, uns exercícios para a gente pensar. Eu quero dar aí uns minutinhos para vocês. Vou dar 2, 3 minutinhos, tá? E vocês vão pensar sobre isso. Depois eu quero que vocês partilhem as opiniões de vocês. O que você vai fazer quando tiver mais dinheiro do que tem hoje? Quero que vocês pensem em todas as possibilidades. Pensem em todo aquele dinheiro que vocês querem entrando na conta de vocês mensalmente. Ou de uma vez, pode ser uma bolada, né? Por que não? Pode ser do jeito que vocês quiserem. E o que vocês vão fazer com isso? Quais sonhos você vai realizar? Quem você pretende ajudar? E como você vai se sentir? Quero que vocês pensem nisso. Eu vou até fechar meu microfone aqui, deixar vocês e já eu chamo vocês para partilhar, tá bom?
E aí, meninas, conseguiram pensar? Sim? Então vamos lá. Quem vai dizer primeiro o que é que vai fazer quando tiver muito dinheiro? Quem quer partilhar o que veio aí? Vou começar. Eu vou Vai, dormir cá. tranquila. Dormir tranquila. Que é muito importante dormir, né, gente? Sim. E dormir. Sabe? Sem ficar pensando, nossa, amanhã vai isso, aquilo, não sei o que. Você nem dorme, você acorda e parece que você não fez nada, você não dormiu. Você só deitou um pouquinho e acabou, levantou. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dormir tranquila. Ótimo. Tudo tranquilo. E o que eu vou fazer com o dinheiro? Eu vou investir mais para ele aumentar mais e eu ficar sempre tranquila, porque não adianta eu também sumir com ele, comprar um monte de coisa, fazer tudo que eu quero fazer e ele acabar e eu voltar para não tranquilidade. Uhum. Eu ainda não fiz os exercícios anteriores, que eu não fiz as aulas ainda, mas o que vocês estavam falando de passado e tal, a minha família sempre foi disso, de ter, de repente você tem tudo, e de repente você não tem mais nada. E isso por vários ciclos, né? Então, uma hora você tem casa, tem carro, outra hora você vendeu tudo porque está endividado, pagou a dívida e está morando de aluguel. Sabe assim? Tem um negócio de tenho tudo, não tenho nada, tenho tudo, não tenho nada. Então, é isso que me atrapalha ainda, porque eu continuo ainda fazendo isso. Uma hora eu tenho tudo, fico super feliz, daqui a pouco eu já tô com dor de cabeça, porque eu não tenho mais nada e minha conta vai vencer, entendeu? Uhum. É desorganização, várias coisas. O que eu vou fazer, sonho assim para realizar é viajar mais, comprar uma casa que seja minha. Ajudar, eu acho que eu ajudaria meu irmão e eu já tenho assim uma preocupação futura com a minha mãe, porque ela não trabalha, não tem uma profissão, não tem uma renda fixa que a sustente. Então aí a gente já fica pensando lá para frente que, né, quem vai cuidar somos eu e meu irmão. Uhum. Não sei se isso vai mudar, né? Mas se não mudar, somos nós, né? Certo. E como eu vou me sentir feliz e tranquila. Ótimo. É bom você, é muito legal você se visualizar assim mesmo, né? E já ir sentindo essa tranquilidade desde já. Daí você já vai trazendo isso para sua vida, sabe? Já vai incorporando. Eu sei que é difícil, né? Como você falou, quando tem conta para vencer, e dinheiro que não entra, né? E vira aquela coisa, eu entendo. Mas é importante você já focar nessa tranquilidade, sabe? É isso que vai trazer isso para você. Outra coisa muito interessante que vocês estavam falando sobre, igual a Thelma falou que bateu o carro e depois ainda fechou os dois e vai pagar o seguro. Então, eu achei ótimo, porque você não vai ter dívida, né? Uhum. Ou dinheiro para pagar e pronto, né? E vamos pensar assim, tá tudo certo, não aconteceu nada. Aconteceu, mas foi resolvido. E aí eu estava pensando esses dias que às vezes eu já estou conseguindo melhorar um pouco a ansiedade com relação a contas a vencer. Porque eu já estou com um pensamento assim, eu sei que no dia eu vou ter o dinheiro, então não adianta ficar pilhada. No dia, de alguma forma, eu vou ter o dinheiro para pagar tal coisa, né? Então eu já isso e vem acontecendo cada vez mais frequente, cada vez antes o dinheiro vem vindo e eu não estou mais tendo que ficar tão pilhada com isso em dias exatos, né? Não, isso é muito legal, cara. Eu tava até conversando sobre isso com a Amandinha, né? Com a minha ex-sócia. E a gente tava falando disso semana passada e até fazendo um exercício juntas de tipo, tá, então foca aí no quanto você quer, né? E não no que você vai fazer, e não ficar fazendo planos, porque a gente faz o caminho inverso. A gente geralmente faz assim, tá, então o que eu vou fazer esse mês para conseguir dinheiro? Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Não, a gente tem que fazer assim, quanto que eu quero de dinheiro? Quero tanto. Por quê? E aí pensa no porquê, e aí pensa em como você vai se sentir. Esse dinheiro dá um jeito de chegar até você, sabe? De maneiras que a gente não imagina. Aconteceu isso com a Amanda, acabou saindo um dinheiro pro marido, e aí o dinheiro, 2 dias depois, ela falou, entrou o dinheiro na minha conta. Então, assim, acontece, só que a gente precisa acreditar nisso. E o que acontece quando a gente tem ansiedade? A gente tá querendo assumir o controle do negócio, só que a gente não tem controle, né? Então, se a gente tenta assumir o controle de algo que, né, tá
tá fugindo do nosso controle, então, lógico, vai gerar ansiedade. E a ansiedade, na verdade, ela vai afastando isso, vai entupindo esse fluxo, o fluxo natural das coisas. Então, lembrar de, realmente, é isso, cara. Tira esse sentimento ruim, ao invés de pensar, mas como é que eu vou ter o dinheiro? Pensa assim, não, dia tal, eu tenho o boleto tal e eu vou pagar, e ainda vou sair linda e maravilhosa, porque vai sobrar ainda o dinheiro na minha conta, sabe? Pensa nisso. E é isso. E aí vai chegar o dia e o dinheiro vai estar lá, e você vai pagar, e aí você vai conseguir. É lógico que eu entendo, tá, gente? Talvez você esteja me ouvindo e falando blá, 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 mas falar é muito mais fácil do que fazer, mas fazer a gente vai fazer. A gente só consegue fazer isso fazendo, tá? Então eu vou bater nessa tecla com vocês, porque esse é o movimento agora, né? Da gente pensar dessa maneira, tá bom? Eu tenho uma irmã, gente, que ela é especialista em gestão tributária, assim. Pensa numa pessoa inteligente. Eu não consigo nem, eu tenho até preguiça de tentar conversar no mesmo grau de inteligência da garota. Eu não consigo. E ela é assim, ela entende muito. Mesmo assim, vira e mexe, ela me liga e a gente faz um processo express aqui. Porque não adianta, você pode saber tudo de número, você pode saber tudo. Se você começa a ter ansiedade, começa a mexer nesse fluxo aí, as coisas param de fluir, né? Então a gente precisa voltar lá, limpar tudo, né? Acreditar, entregar, aceitar, né? Toda aquela coisa que a gente já sabe. E ainda por cima olhar o que é que tá entupindo esse fluxo, né? Vamos entender isso. Com a minha irmã, por exemplo, tem uma questão muito forte do não merecimento, que veio lá do meu pai, né? Então, eu já consegui trabalhar isso um pouco mais do que ela. Ela ainda tem isso muito intrínseco. Então, a gente vira e mexe e faz trabalho. Então, é isso, tá? Sempre lembra disso, do tirar a ansiedade. Isso é ótimo. Quem mais, meninas? Tem gente aqui no chat. Deixa eu ver aqui. Aqui a Lili. Gente, eu tô total assim. Ontem e hoje é sempre assim quando meu marido recebe pagamento. Aliás, faz uns 6 meses que ando assim. Uma crise absurda de medo de pagar as contas erradas, fazer as escolhas erradas. Ultimamente estou vivendo o que sempre critiquei nos outros, de só ficar feliz na semana do pagamento e depois passar o resto do mês falando que não tem dinheiro para nada. Eu não falo para os outros, mas estou vivendo, incubando essa ansiedade financeira. Pois é, Lili, a gente precisa cuidar disso, né? Eu entendo, de novo, né? Eu entendo que é difícil, eu sei, né, que lidar com isso de, nossa, paguei as contas e agora tô zerada, né? Não é fácil, mas a luz existe, né? Como é que a gente sai desse ciclo? A gente precisa, primeiro de tudo, tirar esses sentimentos negativos com relação a isso. Veja só no teu discurso aqui você diz que tá vivendo crise, medo, ansiedade, escolhas erradas, crítica aos outros. Então, quer dizer, tem 1 milhão de coisas aqui que a gente precisa cuidar, né? Na verdade, a gente precisa tirar tudo isso e tratar coisa pela coisa, né? Então, o que é a questão? Meu marido recebe salário, eu vou pagar as contas. Se eu estou em dúvida de qual conta é melhor eu pagar primeiro, né? O que eu tenho que fazer? Eu posso buscar uma consultoria, eu posso buscar uma ajuda, ou então eu posso simplesmente buscar a minha intuição, entender o que é melhor, ir lá e fazer, confiar nisso, e aí pronto, né? E aí esperar, e aí viver, sabe? Não, sem crítica, sem medo, sem ansiedade, né? E tirando isso cada vez mais para as coisas fluírem melhor, tá bom? Mais alguém? Vou falar. Pode falar. É porque, assim, quando ela começou dizendo, a Camila, que ela falava, eu vou investir para eu ter mais dinheiro, eu pensei imediatamente, eu falei, meu Deus, sou muito incompetente mesmo com o dinheiro. Porque eu listei assim, eu digitei aqui 1 milhão de coisas. Eu falei, eu quero viajar muito, quero trocar meu carro, quero comprar um apartamento para mim. Eu coloquei, vou pagar alguém para limpar minha casa 2 vezes na semana, que hoje eu não tenho. Assim, eu sou cozinheira por profissão, mas eu odeio limpar minha própria casa. Adoro fazer bagunça, mas não gosto de limpar. E hoje é o que faço. Acho que eu perco muito tempo limpando, porque eu sujo muito, enfim. E aí, lembrando da história da mulher, nananã, né? Eu gosto muito de bolsas, mas eu nunca tive
primeiro eu não tive dinheiro e também nunca tive coragem. Eu sempre tive muito preconceito. Pô, vou comprar uma bolsa cara. E eu escrevi aqui, eu vou comprar uma bolsa bem cara para mim. E vou conhecer a Europa e a Ásia, porque é o meu sonho. Eu acho que é o sonho que eu quero realizar profissionalmente mesmo. Tenho muita vontade de visitar a gastronomia e, enfim. E vou virar sommelier, porque hoje em dia eu estudo muito sobre vinhos, mas é um objeto de estudo, já é muito caro. Então, todos os cursos são muito, muito caros e eu faço assim só os que eu posso, não os que eu quero. E aí eu falei, acho que tá assim, talvez no top da minha lista, né? Enfim, coloquei que eu vou ajudar minha mãe e a minha irmã, porque eu quero que a minha irmã tenha liberdade financeira, que hoje ela não tem. E aí, como você vai se sentir, eu coloquei maravilhosa. É isso. Ótimo, Lu. E não tem essa de ser incompetente, não, tá? Não tem certo e errado aqui. Essa questão é só para vocês pensarem mesmo, porque às vezes a gente fica tão presa a não conseguir, a gente se poda por tanto tempo, e a gente vive presa dentro de uma caixinha por tanto tempo, que quando, né, a gente se imagina com dinheiro, a gente nem consegue imaginar o que é esse dinheiro que a gente faria com ele. E aí, automaticamente, você pensa assim, eu vou pagar minhas contas, né? Mas e aí? O que você vai fazer com ele? Ou então você fala aquelas coisas que todo mundo fala. Eu vou viajar o mundo. Mas você quer mesmo viajar o mundo, né? Então, é por isso que eu acho legal a gente fazer essa reflexão. Então, você, por exemplo, você sabe que você não quer viajar o mundo. Você quer conhecer a culinária, fazer cursos, de repente, asiática, europeia. Então, legal, né? Tem um objetivo por trás. Quando a gente tem um porquê também, a gente sempre se pergunta, mas por que eu quero isso? E quando o seu porquê é algo de bem, tem muito mais probabilidade daquilo acontecer, tá? Então, é legal sempre você imaginar quem são as pessoas envolvidas, quem vai se beneficiar disso, se você tá fazendo mal para alguém. E aí, se não, pronto, tá certo, tá lindo. Então, você quer comprar uma bolsa bem cara, maravilhoso, né? Eu não sou muito ligada em marca, não sou de bolsa, não sou de nada disso. Mas, assim, o dia que eu tiver muito dinheiro, eu quero entrar na Vitor Hugo, tipo, uma vez por mês, comprar uma bolsa nova. Eu quero. Não tem problema, né? Qual é o problema? Eu quero uma vez por mês, porque é maravilhoso, gente. Outro dia eu entrei lá com uma tia minha e o tratamento lá é maravilhoso. Eu me senti uma princesa. Então, eu quero ir de novo. Uma vez por mês, entendeu? E assim, e tá tudo bem. Você vai na Vitor Hugo. O dinheiro é meu, né? Eu vou comprar. Então tá tudo bem. E aí, com relação a ajudar, até já dando aqui uma palhinha do que aconteceu lá na outra aula, que até vocês estavam comentando no grupo, né? Que vocês têm a possibilidade de assistir as 2 gravações. E isso é ótimo, porque como as coisas fluem aqui, né? A gente vai no gogó. Eu trago aqui o slide, mas eu vou muito no Google. Então, tem coisa que vai surgindo, tem coisa que vocês vão trazendo. Então, tem coisas diferentes. E lá, falou-se muito dessa questão do ajudar, porque a primeira pessoa que se pronunciou, ela tinha um preconceito, porque ela falou, eu não tenho vontade de ajudar ninguém. Eu não tenho vontade de fazer doação do meu dinheiro, ela falou, né? E aí, ela falando isso, mas olha como eu sou ruim, olha como eu tô pensando errado. E aí a gente chegou à conclusão, né? A gente falou sobre isso, que o ajudar aqui não necessariamente é fazer doação, tá, gente? De novo, dando o exemplo da minha irmã, a minha irmã emprega hoje um monte de gente, né, com o trabalho dela. Então, ela trabalha com construção e ela emprega um monte de gente. Quando ela pensa que ela quer triplicar o patrimônio dela, ela fala assim, porque daí eu vou poder contratar 3 vezes mais pessoas, então eu vou ajudar muito mais gente. Então, na cabeça dela, ela tá ajudando. E ela tá, não é só na cabeça dela, é real, né? Mas assim, ela tem isso claro para ela, que contratando pessoas, ela está ajudando essas pessoas, porque essas pessoas podiam estar desempregadas, né? E ela se considera uma boa pessoa, né? Uma boa empregadora, ela paga tudo certinho, ela dá os benefícios. Então, como ela pode ajudar mais gente? Enriquecendo. Para ela, isso é muito claro. Né? Então é isso. Então, quando você pensa assim, tá, quando eu tiver muito dinheiro, quem eu vou ajudar? De repente você pode pensar, né? Então eu vou ampliar minha empresa e vou contratar um monte de gente. Tá tudo bem. Isso é uma forma de ajudar. Você não precisa pensar em dar o dízimo, fazer doação. Não precisa ser isso. Pode ser isso. Não tem certo e errado aqui. Mas não precisa ser isso se você não se sentir, se na hora não vier para você um desejo de ajudar alguém.
outra coisa, né? Pode ser uma pessoa direta aí do teu círculo familiar, que foi o que apareceu agora. A Ká falando da mãe dela, né? A Lu falando da irmã dela. É isso. Pode ser alguém bem direto, próximo de você. Meu pai sempre fala, às vezes a gente ajuda, né? Vai doar pro, sei lá, Criança Esperança, não sei o quê, não que seja ruim, mas a pessoa do nosso lado tá passando fome, tá passando frio, né? Então, por que não fazer algo por alguém próximo? Não tem problema nenhum. Ajudar não é sinônimo de doar para instituição de caridade, tá? Então é legal a gente ampliar também esse conceito, porque daí a gente consegue pensar em como fazer o bem para outras pessoas. E sempre que a gente pensa em fazer o bem, é mais provável daquilo acontecer. Tá bom? Rê, você ia falar também? Então, depois de tudo que você falou agora, eu fiquei pensando, já interpretando, mas assim, como que eu penso pequeno, né? Porque minha resposta ia ser também, que tá uma dívida ali, investir aqui, viajar, porque eu amo viajar e eu prefiro viajar do que comprar coisa, mas assim, aí você foi falando, eu fui falando, gente, assim, parece que eu fico presa aos normais, mesmo numa hipótese, né? Eu não consigo sonhar alto, assim, é meio que... eu tava escrevendo agora, eu não me permito nem, assim, né, sonhando alto, pensar, quero comprar isso, quero. Então, assim, né, tô pensando nisso agora, assim, porque foi bem isso. Eu pensei em ajudar meu pai, ou sei lá o quê, mas assim... E aí, você pode fazer tudo que você quiser, né? E como eu tô presa, assim, né? Tô me vendo ainda presa nisso. Se nem no seu sonho não for ilimitado, né? Imagine como isso vai se manifestar. Então, a gente precisa... essas perguntas não são à toa, né? Elas vêm justamente para fazer vocês mexerem aí um pouquinho, darem uma chacoalhada, porque... por exemplo, hoje eu falei para vocês, né, que eu entraria na Vitor Hugo e compraria uma bolsa por mês. E na turma passada, né, na turma de terça, a gente falou justamente de... a Silmara estava falando, né? Ela mora no Canadá e como ela não é consumista, então ela falou assim: eu já até parei para pensar nisso, porque uma vez eu fiquei pensando, nossa, eu não tenho vontade nenhuma de ir no shopping fazer compra, então o que eu vou fazer com o dinheiro? E aí ela pensando em coisas que ela faria, por exemplo, para melhorar a qualidade de vida dela. Então ela comeria só orgânicos, né? Que é algo que é caro, que não é totalmente viável, né? 100% viável hoje em dia. Ela, sei lá, pagaria uma escola melhor para os filhos, enfim, coisas assim desse tipo, né? Nem foi isso que ela falou, mas coisas do tipo assim, do dia a dia, o que ela faria no dia a dia. E tá tudo bem, né? Eu também não tenho, assim, muitos sonhos de consumo, eu penso muito em viajar, para mim, na hora eu penso em viajar, mas eu também penso em poder comprar onde eu quero comprar, e uma coisa não exclui a outra, né? O fato de eu querer entrar numa loja para ter aquele item específico sem ter que me preocupar com quanto custa, se cabe no orçamento ou não. O fato de eu querer aquele tratamento específico, né? Então, como eu falei, a questão da Vitor Hugo não é nem só pela bolsa, mas é pelo tratamento que eu recebi lá, que eu saí de lá encantada, maravilhada. Então, a gente não... Uma coisa não exclui a outra. Então, você não precisa só viajar, nem só fazer a compra. Você consegue fazer as duas coisas. Se você se permitir sonhar, né? Bem aberto. Tipo, não, eu posso fazer tudo que eu quiser. Deixa eu ler aqui o chat, então. A Lili de novo. Aqui. O meu ajudar, gente, é participar de movimentos. Sou voluntária num trabalho com gestantes e mulheres no pós-parto. Sou doula voluntária. Às vezes participo de alguns conselhos na cidade e agora entrei em mais uma. Formamos um coletivo de mulheres. Nossa primeira ação por agora, montar um curso de promotoras legais, populares na cidade. Mas eu percebo que isso me faz tão bem que às vezes eu sinto que estou sendo mais ajudada do que ajudando. Isso é uma outra coisa, Lili, muito legal você trazer isso, tá? Essa questão do trabalho voluntário, eu sempre falei muito também, porque, né, esse tempo todo que eu falei com mães empreendedoras, né, e essa questão do empreendedorismo, que o empreendedorismo ligado ao propósito, né, o quanto é importante a gente realizar o nosso propósito de vida, para a gente sentir que está cumprindo a nossa missão aqui nesse plano, né, para que as coisas fluam bem também, mas que muitas vezes você não consegue unir tudo aquilo que você tem, acredita que nasceu para fazer em uma atividade só, né? Nem sempre a gente consegue fazer. Então, eu sempre falei que o bom é que às vezes a gente tem uma atividade que nos remunera e com aquela remuneração a gente tem a liberdade para exercer outras atividades voluntariamente, que são coisas que a gente sente o chamado para fazer,
mas que não necessariamente vão nos remunerar e que tá tudo bem. Então, isso também é uma coisa, né? Você tendo muito dinheiro, você tem a liberdade de ajudar dessa forma que a Lili comentou, que hoje ela faz, né? Que ela já faz, mas que às vezes a gente não dá conta de fazer, porque o trabalho consome muito do nosso tempo, porque a gente não consegue, mas daí com bastante dinheiro você sobra tempo para você falar assim, não, então eu vou fazer isso voluntariamente, né? Eu vou ajudar, eu vou montar um grupo, eu vou, enfim, 1 milhão de possibilidades, né, do que fazer, mas às vezes o trabalho voluntário, tomando o tempo do trabalho remunerado, acaba prejudicando a nossa vida, né? E aí a gente ajuda, mas com aquele sentimento ruim. Então, para a gente ter um sentimento bom de, não, eu estou ajudando, e como a Lili falou, estou inclusive sendo ajudada, porque é o que acontece, né? Sempre uma troca, é bom. O dinheiro, ele é bom até para isso, né? Para você pensar em... De repente, você não vai doar para ninguém dinheiro, mas você vai doar seu tempo. Você vai ler para alguém, você vai, né, conversar, vai no lar vicentino conversar com os idosos, ou você vai ensinar leitura para adultos, ou não sei, né? Alguma coisa, pode fazer 1000 coisas. É isso. Deixa eu só falar mais uma coisinha antes da minha mãe chegar, que aí Claro. Eu tenho muito essa questão de investir, igual a Lu falou, me senti uma inútil. Não é isso. É porque a minha família sempre teve muito e perdeu muito. Então eu cresci com isso. Uma hora você tem tudo, outra hora você não tem mais nada. Então a primeira coisa que eu penso, se eu ganhar um super dinheiro, eu vou investir para ele não acabar nunca mais, entendeu? Porque essa sensação de que agora você não tem mais nada que você está devendo me perturba. Então é a primeira coisa que vem na minha mente. E aí eu estava pensando como cada história de vida reflete de uma forma na gente, né? Como o pensamento muda, vamos supor, se eu ganhar 100 mil e se a Lu ganhar 100 mil, ela vai fazer a gastronomia, eu vou investir porque eu não quero nunca mais não ter 100 mil na minha conta, eu quero que ele fique lá para sempre, e aumentando e eu gastando os juros dele, entendeu? É diferente por causa da situação. Mas é isso, Ká. Cada uma com o seu modelo mental, que foi moldado por conta de coisas que aconteceram, né? E é por isso que essa investigação é tão importante. Por quê? Porque também é muito importante você guardar, investir para nunca mais ficar sem, mas você também precisa saber que, de repente, assim, que você não vai ficar sem. O medo de ficar sem, você precisa tirar de você, né? Esse medo de, para nunca mais acabar, né? Se a gente pensar que nunca acaba porque a fonte é infinita, fica muito mais leve. E aí você pode, ao invés de guardar 100 mil, você pega 50 mil para gastar e 50 mil você guarda. Você pode fazer isso, né? Então, é só uma forma da gente mudar. Só que sim, você tem toda a razão. Peso, né? Tudo tem o peso. Tudo, exato. Eu já penso logo em guardar, então já também não está totalmente certo. Não, você tem que tirar isso de você. Eu fica lá guardado. Né? Exatamente. Né? E na verdade, de repente, você tem um piripaque e o seu dinheiro ficou lá e você não fez nada com ele. E aí? Né? O dinheiro que você quis tanto na vida, e aí ele entra na sua conta e ele tá lá. Então, é importante a gente entender isso e achar a harmonia mesmo, né? O caminho do meio, aquele que te leva para a felicidade de acordo com aquilo que você acredita que é felicidade. É por isso que é tão importante a gente sonhar, por isso que é tão importante a gente ir liberando, inclusive, o caminho do sonho, porque a gente vai entendendo o que é importante, né? O que a gente quer, né? E assim, é muito importante também de liberar o sonho, porque tem hora que a gente descobre que o que a gente sonha é possível da gente fazer agora. A gente não precisa esperar ganhar milhões. A gente pode começar a trazer essa mesma sensação agora, com uma coisa mais simples, né? Então, por isso que é legal da gente saber o que a gente quer, porque às vezes a gente tá colocando como se fosse uma coisa inatingível e não é, né? Tem coisa que já dá pra gente ir trazendo pra agora, talvez numa proporção menor, como você, cara, eu quero guardar dinheiro. Talvez você não consiga guardar 100 mil, mas, de repente, você consegue guardar R$500 por mês, sabe? E aí, de pouco em pouco, você vai crescendo esse patrimônio. Então, é isso, sabe? Como é que eu trago isso que eu quero atingir pro agora e como é que eu vou fazendo isso? Lúcia, eu posso colocar mais uma coisa? Sim, claro. Só voltando, né?
eu me identifico um pouco com a Camila nessa questão de ter e depois perder. Meu pai foi alguém que teve dinheiro e, assim, pra gente foi um susto quando ele falou não tem mais nada, saiu devendo, mudamos de cidade, foi uma coisa, eu até tenho bastante dificuldade de partilhar e, como você falava sempre, né, estamos num ambiente seguro, eu vou abrir. Mas o que eu observo hoje, assim, quando eu trago isso para a consciência, é que o meu pai perdeu tudo que tinha. Aí quando você falava dos distúrbios, né, da pessoa que adora o dinheiro e tal, porque no fundo ele nunca conseguiu identificar o que ele tinha para poder cuidar. Ele olhava para aquilo que ele tinha e achava pouco, e achava que outras pessoas tinham mais que ele, olhava sempre para o que as outras pessoas tinham e trabalhava loucamente, nunca gastou nada, assim, a gente não via gastando dinheiro e perdeu tudo, entendeu? Então, quando eu falo, né, de querer, eu tenho certeza hoje, se eu ganhar mais dinheiro, eu vou querer aproveitar muito mesmo o meu dinheiro. É por isso, é porque eu quero que o dinheiro seja colocado a meu favor, entendeu? E porque você tem isso também, de que, olha só, né, o dinheiro, se eu guardar dinheiro, se eu tiver dinheiro, eu vou perder tudo, né? Porque fica isso. Não tem como você pensar diferente se você viveu essa realidade, sabe? Hoje conversei com uma cliente que para ela ter dinheiro, ajeitar a vida significa ruptura, né? Abandono. Porque quando a mãe dela finalmente conseguiu dinheiro depois de muito ralar, a mãe dela foi embora para Dubai e largou ela. E aí ela ficou sozinha. Então, para ela, hoje, inclusive, a sessão foi ela chorando a sessão toda, porque acessar isso é muito difícil, mas ela precisava entender isso, do porquê que ela não consegue juntar dinheiro, mesmo sendo super bem remunerada. Por que ela está endividada, mesmo ganhando muito dinheiro? Porque não interessa quanto dinheiro você ganha, né? O que interessa é o padrão que você tem que faz você se comportar de determinada maneira. Se para ela ter dinheiro significa ruptura e hoje ela tem a família dela, ela não quer romper com a família dela. Então, automaticamente, tudo que vai acontecer vai levar ela a gastar demais para que não sobre dinheiro na conta. Porque se sobrar dinheiro na conta, ela vai romper. É isso que ela tem na cabeça, né? Então, é por isso que a gente... Cada um, às vezes uma mesma experiência, mas marcou cada um de um jeito. Por isso mesmo que a gente tá falando. E por isso também que a gente consegue voltar para lá e tentar enxergar as lições daquilo, para tentar tirar o peso, tirar a dor e falar assim, não, né, aconteceu, mas olha, eu tô aqui hoje, eu sou quem sou hoje por causa disso também, né? Então, olha quanta coisa boa na minha vida, pela qual eu sou grata, né? E por quê? Porque eu passei por isso, foi o caminho que eu percorri que me trouxe até aqui. E é isso que a gente precisa pensar também, certo? Bom, para finalizarmos, peraí. Ai, gente, eu não me dou bem com esse negócio de compartilhamento de tela. Peraí. Aqui. É que eu fico mudando. Eu não sei se vocês enxergam do mesmo jeito que eu. Mas aí vocês ficam aqui na frente da tela, né? Então eu fico mudando o tempo todo. E aí eu não sei na gravação também. Eu nunca lembro de ver como que ele aparece aqui. Mas sempre eu fico tentando mudar e o negócio me dá trabalho. Bom. Então, é possível fazer escolhas conscientes sobre o nosso dinheiro, aprender com os erros e ingressar em um novo mundo expandido de possibilidades. Então, é possível. O caminho para isso a gente está percorrendo, então, desde o nosso primeiro encontro, a gente vai continuar percorrendo, mas é nisso que eu acredito, tá? Então, a gente passa, sai desse campo, né, que a gente está anestesiado e passa a fazer escolhas conscientes, a partir do momento que a gente aprende com os erros, e aí a gente se abre para um mundo de muitas possibilidades. Por isso, então, a gente começa a sonhar e a pensar o que é que a gente vai fazer com esse dinheiro, tá bom? E é isso, meninas. Alguma dúvida sobre tudo isso que a gente falou hoje, sobre nosso papo, sobre, enfim, sobre as coisas que a gente trouxe? A Lili falou aqui, ó, mais coisa. Eu percebi, não. O que está faltando na minha vida é essa organização para sobrar tempo para as coisas que eu posso ganhar dinheiro. É isso, Lili. Você, na verdade, escolheu, né? Escolheu não, acho que você foi escolhida, né? Para esse trabalho que você faz. Você é doula voluntária, você tem esse coletivo de mulheres, enfim, todas essas questões que você faz, né? Que você ajuda as pessoas. E você faz isso como sua principal função.
Só que trabalhando voluntariamente, você tem um retorno indireto muito grande, mas o retorno direto, que é o retorno financeiro, não te vem. Então, precisa mesmo achar, de repente, um meio termo em que você consiga fazer isso, exercer essa função, mas talvez de vez em quando cobrando por isso, né? Uma forma, abrir uma porta aí para o dinheiro entrar na sua vida, né? De que forma que vai ser. Lu, posso falar? Pode. Que eu acabei não falando. Então, quando eu pensei, né, foi até bom ficar por último, que eu fui ouvindo de cada uma e foi contribuindo para o meu também, né? Eu penso muito que a hora que eu tiver o dinheiro, a gente já conversou isso antecipadamente, né? Em ter uma vida de possibilidades, né? De não ter que ficar escolhendo, né? Porque acho que hoje o que ferra um pouco a gente é você ter que ficar nessa escolha, né? Faço isso ou faço aquilo? Aí eu tava falando pro meu marido, falei, você vai jantar fora, você já fala, eu acho que eu não quero jantar fora, porque vai ferrar o mês inteiro, tal, não sei o quê. Então, é ter essa vida de possibilidades, né, que eu acho que é o que todo mundo almeja. E eu também fico preocupada, porque eu também não sonho grande, né, às vezes o pessoal fala, eu quero um casão, eu não quero uma casa grande, que vai dar trabalho para eu limpar, sabe, aquela cabecinha desse tamanho, assim. Então, mas eu acho que só de me dar essas possibilidades, assim, já me daria um alívio, né? Isso, exatamente, a liberdade de escolha, né? E tá tudo bem. Nós vamos fazer aqui também, né, quando a gente for falar de planejamento, um exercício de, enfim, de pensar nos nossos valores e tudo. E vocês vão ver que as nossas decisões, elas são, pelo menos deveriam ser guiadas por nossos valores. E às vezes, se a gente não tem esses valores claros, a gente não sabe muito bem o que a gente quer. Mas a partir do momento que a gente vai deixando isso claro, a gente vai entendendo também o porquê que nós somos levadas a uma coisa ou outra, né? E tá tudo bem se você não quer, se você não tem um sonho consumista, se você não quer muita coisa, se você não quer uma casa, né? Muita coisa material. Mas de repente você quer ter essa liberdade de assim, comprar o sorvete mais caro, a cerveja mais cara, a comida mais cara, né? O corte de carne mais caro, ou então os vegetais orgânicos mais caros. E tá tudo bem. Ir jantar no restaurante mais caro, ou ir no boteco tomar cerveja, entendeu? Exatamente. De boa. Só que sem ficar preocupado se aquilo vai pesar no orçamento ou não. E tá tudo bem. É isso, você pode pensar em coisas pontuais para fazer, ou você pode pensar em como melhorar a sua qualidade de vida como um todo, né? E para você, essa questão de liberdade deve ser forte. Para mim também. E a liberdade de escolhas é uma liberdade, né? Você ter essa liberdade de fazer o que você quiser sem ter que ficar pesando muito, né? Então, ótimo, Thelminha, isso é ótimo, tá? Não tem problema você não almejar algo muito grande, tá tudo certo. Certo, meninas? Vamos então para o nosso exercício dessa semana, que acho que a gente já até passou do horário, até peço desculpas, viu, para quem se programa para ficar 1 hora, às vezes o papo flui, né, e aí vai um pouquinho mais, tá bom? Mas vou só passar o exercício rapidinho, e aí a gente já encerra. Aqui. Todo mundo enxergando aí? Então, a gente vai começar o exercício hoje de liberar-se das amarras. Então, como a gente viu, quando a gente consegue mexer nessas memórias, a gente vai tirando, né, o poder que ela tem sobre nossas vidas, tá? Então, o primeiro exercício, a gente vai voltar para as memórias que vocês conseguiram visitar, para fazer o exercício do papel reverso, que é um exercício que o Brad e o Ted Contes, naquele livro A Mente Acima do Dinheiro, propõe. Que é o seguinte, vocês vão imaginar o incidente, tá? Ou os incidentes que aconteceram, os que vocês quiserem, tá? Que vocês acharem importante. A partir do ponto de vista da outra pessoa envolvida, ou das outras pessoas envolvidas. E aí vocês vão pensar, o que ela tinha em mente? Qual era a motivação ou a intenção dela? E perguntar, né, para si mesma se você consegue compreender o que pode ter provocado esse comportamento. Aqui a ideia não é tirar a culpa dessa pessoa, tá? Nem justificar essa pessoa. É só ajudar vocês a entenderem um pouco melhor, porque isso reduz a ansiedade e a dor, né? Então, nós vamos voltar lá para aquele ponto do passado, né? Por exemplo, a Cá vai voltar para aquele ponto do passado em que, de repente eu tinha tudo e de repente não tinha nada. E daí, bem no dia do meu aniversário, eu não tive nada, sei lá, alguma coisa assim. E aí você vai tentar entender isso. O que será que aconteceu, né? Por que aconteceu isso? Por que a pessoa falou o que falou, tá? E tentar
entender isso. Quanto mais entendimento tiver, melhor. Aí vocês vão, ainda revisitando essas memórias, tentar pensar em alguma lição ou algo de positivo que aquela situação te deixou. Qualquer coisa positiva, tá? Então, qualquer coisa positiva que vier à cabeça. Por exemplo, fiquei mais forte. Parei de confiar em todo mundo. Então, eu fiquei um pouco mais alerta, sabe? Então, vocês começam a entender alguma lição, qualquer coisa de bom. E aí vocês vão reescrever algumas dessas memórias, ressignificando. Então, o que vocês vão pensar? Supondo que vocês não se lembrem de tudo com detalhes, tá? Pode até ser que vocês tenham aí todos os detalhes frescos, mas vocês podem imaginar novos detalhes. Como é que teria sido essa situação, né? Então, vamos supor que a forma como você lembra não é a forma correta. Como você imagina que poderia ter sido, então? E recontar mesmo essa memória. E aí vocês vão voltar para aquela linha do tempo de vocês, a linha do tempo financeira, olhar para cada um dos acontecimentos e depois de contemplar tudo, vocês vão completar a seguinte frase. Com base em minhas experiências, as lições que eu aprendi sobre dinheiro são... E aí vocês vão escrever tudo que vocês aprenderam sobre dinheiro, com base nas experiências de vocês, tá? Então, assim, nós vimos até agora, sempre com aquele olhar de... Nossa, o que aconteceu de ruim? O que te marcou negativamente? Quais são suas crenças limitantes? Mas vocês também aprenderam muita coisa, né? Então, o que foi que vocês aprenderam com tudo isso? Tá? E aí, repensando esses acontecimentos, vocês vão se sentir honradas por cada um deles, agradecendo por terem te trazido até o momento presente e terem te feito quem é. E, se possível, exercite o perdão às pessoas envolvidas de alguma forma, que de alguma forma te feriram. Então, te feriram assim, né? Não intencionalmente, mas que de alguma forma te causaram dor. Tentem perdoar, tá? Tentem liberar isso. Não vai ser de uma hora para outra, né? Perdoar não é tão simples, mas comecem a exercitar o perdão, tá? Comecem a pensar nisso, comecem a, enfim, meditar isso, até que isso venha para vocês, tá? Até que o perdão venha. Aí vocês vão passar para as crenças fortalecedoras. Então, lembram daquela lista de crenças, né, que eu passei para vocês? Vocês identificaram e deram uma nota. Essa mesma lista de crenças tá aqui. E aí, o que vocês vão fazer? Rever as crenças abaixo, né, só aquelas que fizeram sentido para vocês e quaisquer outras que vocês tenham lembrado e tenham anotado. E aí, para cada uma delas, vocês vão se perguntar o seguinte: quando essa afirmação é verdadeira? E quando essa afirmação não é verdadeira? Então, por exemplo, se eu pegar a crença, dinheiro não é tão importante para mim. Quando que essa afirmação é verdadeira? Dinheiro é menos importante do que minha família. Dinheiro não é tão importante a ponto de me fazer trair meus princípios. Certo? Então, essa afirmação é verdadeira. Mas quando que ela não é verdadeira? Bom, o dinheiro é importante porque, para mim, é importante estar com a família e o dinheiro me proporciona momentos felizes para minha família. Dinheiro me proporciona possibilidades de cuidar da saúde da minha família, tá? Então, vocês vão colocar aqui. E aí, por último, vocês vão transformar cada uma dessas crenças limitantes em crenças fortalecedoras. Então, podem acrescentar também outras crenças fortalecedoras se vocês quiserem, tá? Então, por exemplo, ao invés de eu falar dinheiro não é tão importante para mim, eu vou falar dinheiro é importante, porque dinheiro paga... pela educação dos meus filhos, pela saúde da minha família, me proporciona momentos felizes. E aí vocês vão trazer todas essas crenças fortalecedoras, tá? Entendendo que aquelas crenças limitantes que estão aqui, elas não são 100% verdade, elas não são verdades absolutas, elas têm a parte verdadeira, mas tem a parte que não é verdadeira, e aí é que vocês vão fazer a transmutação. Certo? Alguma dúvida? A Mônica precisou sair mais cedo. Ok, Mônica. Nem sei se... Deixa eu ver. Acho que ela já foi. Meninas, tudo certo, então? Sobre esse exercício da semana? E aí vocês vão ter esse sentimento de conclusão,
tá? Disso que a gente tem feito. Lógico, vão continuar aparecendo memórias, vão continuar vindo crenças. O que vai acontecer também? A consciência de vocês está ficando um pouquinho mais aflorada. Então, vocês vão falar alguma coisa, vocês vão falar, nossa, olha só, tô falando isso. Então, não é assim que eu tenho que pensar, né? Então, vocês vão começando a tomar consciência de várias coisas, tá? Então, esse processo, ele continua. Mas, por hora, a gente encerra esse ciclo de passado com esse exercício aqui. Combinado? Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês me avisam. Se não, é isso por hoje. Certo? Vamos tirar uma fotinha bonitinha? Lili, você consegue entrar hoje na câmera? Da outra vez você disse que ia vir no celular, né? Para tentar aparecer. Mas não sei. Enquanto a Lili responde aqui, meninas, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Não sei se vocês pretendem vir na quinta, na semana que vem. Mas, se sim, depois eu vou colocar lá no grupo também, porque pode ser que mais gente venha. Talvez eu tenha que mudar um pouquinho o horário de quinta-feira. Não sei como seria isso para vocês. É só dessa quinta. Porque é aniversário dos meus 2 pequenos. Um de manhã e um na hora do almoço. Então, vai ser um dia que eu vou estar... De manhã eu vou estar na escolinha com um, depois da meio-dia, às 3h30, quase 4, eu vou estar no buffet com o outro. Que ele vai dividir festinha com os amigos. E aí eu vou chegar em casa muito em cima da hora do nosso encontro, e na verdade, eu fico com medo de marcar às 4 e atrasar, né? Até porque agora eu tô morando meio longe. Então, se a gente puder deixar, de repente, para 4h30 ou 5, se for tudo bem para vocês. Ou a gente transfere para sexta-feira, à tarde, mas também acho que é melhor não mudar o dia. Acho que é mais fácil mudar só um pouquinho o horário, se for tudo bem para vocês. A Lili tá dizendo que para ela tudo bem. Tudo bem por vocês? Se a gente precisar atrasar uma meia horinha? Tudo bem, Lu. Então tá bom, porque a festinha termina 3h30. Só que daí tem, né? Até eu conseguir tirar os 2 do buffet, vai demorar, né? Até a gente também despedir, a gente fica responsável pelos amiguinhos, porque é uma festa só de amiguinhos, né? Festa escola. Então, eu e as outras mães seremos responsáveis até que todos vão embora. Então, eu fico meio assim de marcar. Então, depois eu coloco para vocês. Lili tá falando aqui, 5h30, que tal? Eu acho que vai ter que ser assim, 5 horas, para ser mais seguro, né? Talvez um pouquinho. Aí a gente se estende até umas 6, tá bom? Mas eu aviso vocês, tá? Bom, Lili não conseguiu entrar aqui na câmera. Tudo bem, Lili, vai ser o nominho de novo. Vamos tirar uma fotinha, gente? Pronto, acho que deu. A Rê vai estar viajando, né, Rê? Tudo bem, sem problemas. Você vem na terça, então, né? Combinado. Mas aí eu aviso, então, tá bom, meninas? Lá no grupo a gente combina juntas, assim, um horário que fique bom para todo mundo na quinta. E aí na outra semana, só lembrando, é uma semana de pausa, uma semana de alinhamento, que na verdade eu quero ver com vocês também, dependendo de como vocês estão, a gente marca uma sessão de tirar dúvidas, ou uma sessão de vamos falar, sem nenhum outro, sem trazer mais conteúdo, mas só pra gente alinhar mesmo, tá? Então aí a gente faz isso. Combinado? Então é isso, minhas queridas. Muito obrigada. Beijo, beijo. Bom finalzinho de semana para vocês. E até. Tchau.